Olá! Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs, são unidades do Poder Judiciário responsáveis pela realização das audiências de conciliação e mediação. Esses centros também fazem atendimento e orientação ao cidadão, ou seja, são locais prontos para receber quem deseja solucionar um problema ou um conflito de maneira mais célere e simplificada, tanto durante o andamento de um processo, quanto antes mesmo de ter sido apresentada uma ação na Justiça. Mas, para explicar melhor como funciona e o que pode ser resolvido nos Sejuscs de Mato Grosso do Sul, eu converso agora com o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o desembargador Wilson Bertelli. Então, primeiro, desembargador, diante de qual necessidade surgiu o Sejusc? Bom, o Sejusc surgiu a partir de uma resolução do CNJ, a Resolução 125 de 2010, que criou os NUPEMECs. E nós temos uma resolução, a 259, que é de 2011, do Tribunal de Justiça, que implementou aqui. A ideia da resolução do CNJ é exatamente que o NUPEMEC coordenasse esses centros. E esses centros é onde acontece a mediação e a conciliação, onde elas são organizadas, né? E a parte, diria assim, burocrática de todo o processo de mediação e conciliação é feita nesses Sejuscs. São os centros que coordenam todo esse trabalho. Então essa seria a alma, né, do Sejusc. Na verdade é isso mesmo, a implementação, né? Há por trás do NUPEMEC toda a estrutura do NUPEMEC, mas onde funciona mesmo é no Sejusc. Né? E como que funciona esse centro? Bom, nós temos vinculados ao NUPEMEC esses centros que tem um coordenador, que é um servidor, e um juiz coordenador, e mediadores e conciliadores vinculados a esses centros. E portanto, esse coordenador, o servidor que é um coordenador, ele recebe as audiências, a designação das audiências de mediação, de conciliação, agenda essas audiências e orienta o trabalho ali para os mediadores e conciliadores atuarem. Né? Então, basicamente é isso, coordena todos os processos, avisa os mediadores, conciliadores, no dia da audiência. No dia da audiência, acompanha ali tanto o juiz coordenador quanto esse coordenador, servidor coordenador, acompanha o trabalho desenvolvido pelos mediadores e conciliadores, vê se está tudo certo, né, na pré-audiência, né, e funciona assim. É uma parte bem burocrática, mas que exige muito, né, atenção e é ela que faz o sucesso dessas audiências. Né? Esses centros são esses centros. E o que se resolve no Sejusc, né? Pois então, eu gostaria de fazer um pequeno histórico, se você me permite agora. Claro. Aqui. É o seguinte, a história da mediação e da conciliação com a legislação processual brasileira é antiga. A lei da mediação é de 2015, mas a resolução de 2011. O Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigência em 2016. Mas a história da conciliação e da mediação já vem desde o Código 73. Havia no Código 73 o artigo 331, que determinava ao juiz que tivesse uma audiência que era no meio do processo de mediação e conciliação. Não falava em mediação, mas uma audiência de conciliação. E também havia uma determinação difusa, tanto na fase de execução do processo, quanto do processo, que o juiz a todo momento tentasse conciliar as partes. Hoje, no novo Código, isso tornou-se quase que obrigatório. O juiz tem o dever de tentar mediar e conciliar. Hoje, o artigo 334 do Código de Processo Civil diz que o processo começa por uma audiência de mediação ou de conciliação e criou também a previsão desses auxiliares da justiça, que são os mediadores e os conciliadores. E, portanto, há toda uma estrutura montada para essa mediação e conciliação. Então, podem ir para a mediação e conciliação todos os processos, salvo aqueles que não admitem autocomposição, que os direitos são indisponíveis, como direito ao nome, nulidade de casamento. Essas questões não podem ser objeto de conciliação ou mediação, elas têm que ser realmente decididas judicialmente. E no pré-processual nós também temos essa possibilidade de resolver os problemas antes de que aquilo se torne uma ação judicial.
nós também falamos no começo, aqui na abertura do programa, sobre a agilidade, né, desses centros. Quando o processo vai para o Sejusc, quanto tempo demora, quanto tempo leva ali, em média, né? Em média, 60 dias. O que nós temos tentado melhorar é oferecer uma pauta mais extensa para os juízes, porque há uma divisão. A pauta do juiz, é o juiz que marca essa audiência, mas a pauta quem oferece são os Sejuscs. Então o juiz vai lá no site, quando ele recebe o processo, e vai marcar essa audiência que é obrigatória, salvo naqueles casos em que as partes não querem ou que o direito é indisponível. Mas, então se o juiz tem que marcar essa audiência, ele vai na pauta do Sejusc. E às vezes esta pauta ela pode estar longa, né? Ela pode estar num período, às vezes 90 dias, mas uma vez cumprido todos os atos, uma vez marcada a audiência, cumprido todos os atos, no momento em que o processo chega para o Sejusc, ele leva no máximo 60 dias para retornar à vara. E nós temos as audiências de conciliação, elas demoram em média 30 minutos. Já as audiências de mediação, as sessões, né, de mediação, elas duram em torno de 1h30. E tem essa questão de que o mediador ou o conciliador tem autonomia, caso ele verifique que houve uma evolução muito grande, mas não se chegou a um acordo e ele visualiza a possibilidade de uma segunda ou até numa terceira sessão. Ele tem essa autonomia para remarcar quantas sessões forem necessárias para tentar a composição das partes. E se a pessoa for direto ao Sejusc, né, procurar diretamente o centro, quais documentos ela precisa levar? Bom, ela precisa levar os seus documentos pessoais, identificação, né, documento de identidade, e dependendo, comprovante de residência, e dependendo do problema dela, levar os documentos relacionados ao problema dela. Então, se ela está numa questão de família, ela tem que levar a certidão de casamento, tem que levar a certidão de nascimento dos filhos. E se ela está num problema de consumo, ela tem que levar o contrato, ou pelo menos relatar quem é o credor, apontar o endereço desse credor, os documentos mínimos indispensáveis para que a gente saiba do que se trata, né? Então a pessoa, e aí é bom a gente já esclarecer que a pessoa pode procurar tanto presencialmente o Sejusc quanto via internet. Se ela entrar no Tribunal de Justiça, ela vai entrar lá no NUPEMEC, entre os muitos links que na página do NUPEMEC tem, está lá a audiência pré-processual. Então é possível também a pessoa pedir um agendamento por meio eletrônico, né? E nós temos muita designação, uma captação dessas pessoas por meio da Defensoria Pública, porque muitas vezes quando a pessoa vai à Defensoria Pública, elas já são mais acostumadas a ir à Defensoria Pública que aos Sejuscs, ainda isso está sendo divulgado, né? Então, muitos casos são encaminhados pela Defensoria Pública para o pré-processual. O defensor público, constatando que aquele problema pode ser resolvido sem um ajustamento de uma demanda, de uma ação, ele nos encaminha. E aí encaminha para o Sejusc vinculado a ele. Então, é isso que normalmente acontece. E nós temos alguns problemas, porque nós não temos Sejuscs em todos os estados, em todas as comarcas, desculpe. Nós temos apenas 10 Sejuscs. Nós temos 4 na capital e 6 no interior. Então, aquelas comarcas onde não há um Sejusc, a pessoa daí não pode ir presencialmente. Ela tem que procurar via internet. E aí nós atendemos também. Então, a pessoa está numa comarca, por exemplo, Jardim, não tem Sejusc, mas ela consegue via internet agendar uma audiência e nós fazemos essa audiência via online, né? É possível fazer essas mediações e conciliações via online também, sem problema nenhum. Era até a próxima pergunta, né? Como as audiências são realizadas, então existe essa possibilidade virtual e as presenciais? Como, é da mesma forma, né? Mas Sim. como que elas procedem? Bom, as presenciais, as pessoas comparecem, né? A própria pessoa, quando ela procura o Sejusc, no momento em que ela vai lá, ela já fica sabendo do dia da audiência. E aí nós intimamos a pessoa, a parte contrária, e então no dia ela é apresentada, o mediador ou o conciliador se apresenta, e daí começa essa audiência. As partes aceitam que continue com aquele mediador ou com aquele conciliador, porque às vezes a pessoa pode ter uma resistência, querer outro mediador, isso também é oferecido a ela. E neste momento, primeiro se ouve
a parte autora, depois se ouve a parte contrária e depois as duas juntas para tentar aí aproximar essa linguagem, né, que a gente chama. Aqui eu poderia, não sei se poderia esclarecer para você o seguinte, a diferença entre mediação e conciliação. Eu acho que está no rol aí das suas indagações, mas o código faz uma distinção. A conciliação, ela se dá naqueles casos em que não há relação anterior entre as pessoas. Por exemplo, um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito, as pessoas não se conheciam e, portanto, não tinham nenhum problema que se desenvolveu e que rompeu a comunicação. Então, ali é indicada a conciliação. As técnicas são diferentes, o conciliador tem mais autonomia para interferir, até para sugerir uma possibilidade de composição. Mas quando havia uma relação anterior, e isso é muito comum na área de família, e há uma ruptura da comunicação, um problema, aí entra o mediador, com outras técnicas um pouco mais aprofundadas e com outras limitações. O mediador já não pode apresentar soluções, dizer, aqui vamos fazer um acordo. Não, ele tem que... O objetivo do mediador é aproximar as pessoas para que elas restabeleçam a comunicação e elas mesmas procurem a solução dos seus problemas. Então essa é uma diferença sutil, mas que é importante ser destacada, né, na hora de se fazer a audiência. E o próprio juiz, ou mesmo os coordenadores, quando recebem o processo, eles fazem essa análise para ver se ali será conduzida por um conciliador ou por um mediador. E o que ocorre se não houver acordo? Bom, nos pré-processuais, nós arquivamos aquele processo e explicamos para a parte que ela tem o direito de procurar ou um advogado, ou um defensor público, ou, conforme o caso, o Ministério Público. E no processual, o processo é feito um termo de audiência tentativa, negativa e devolvido ao juiz. E a partir dali o processo segue seu rumo normal, que no caso de processo civil abre-se prazo para o réu se defender e o processo segue normalmente. Acontece que mesmo no processual, ainda que essa audiência ela não tenha sucesso nesse primeiro momento, ela facilita posteriormente, porque quando essa mediação ou essa conciliação é conduzida de forma adequada, as partes vão tomando consciência dos seus problemas e elas, quando vão para o litígio, ou se instalam lá na frente, às vezes elas conseguem se compor, né? Eu me recordo que eu participei de uma audiência como ouvinte, né, como coordenador. Era uma audiência com um banco que nos procurou, e o Banco Itaú especificamente, queria fazer com os processos deles que estavam em andamento, queria tentar um acordo. E nós marcamos diversas audiências, fizemos uma espécie de mutirão, e numa das audiências, a primeira eu estava presente assistindo, e a parte queria uma quantia vultuosa de danos morais, etc. Aí eu disse, olha, acontece o seguinte, você tem que olhar a realidade do Tribunal de Justiça, como é que o tribunal decide essas questões, eu sou desembargador, sei como é que funciona, o valor que você está pedindo, dificilmente, né? Então você poderia fazer uma ponderação sobre esse valor, etc. Então esse tipo de interferência, por mais que na hora ali, acabou dando acordo por conta disso, mas muitos daqueles casos acabaram não dando acordo naquele momento, mas no momento subsequente deu acordo, porque a pessoa passou a fazer a reflexão de qual é a sua realidade, que não adianta ela postular um valor, né? E especialmente quando o banco está disposto a pagar algo que seja aproximado, mas não aquilo que ela não teria sucesso conseguindo, né? E teria que prolongar aquele processo, etc. Então ajuda bastante essa fase inicial ali, né? Essa tentativa, ainda que não tenha sucesso. E eu queria também falar sobre o pré-processual, dizer que nós temos tido um índice de sucesso extraordinário no pré-processual. Nós temos hoje contabilizados 2.042 reclamações, vamos chamar assim, e nós temos um índice de acordo de 78%. Cerca de 1.500 desses processos resultaram em acordo. Então é impressionante como muda o perfil, né, daquela pessoa que é procurada antes, mesmo porque, às vezes, não que o advogado dificulte, não é isso que nós estamos querendo dizer, mas é que às vezes a questão não está tão controvertida, né? A pessoa chega simplesmente ali, apresenta a sua reclamação, qual é o seu problema, e aquilo é dito de uma forma muito simples, sem todos aquela linguagem técnica, né,
da própria parte, e na hora de fazer a conciliação e a mediação também, a parte se apresenta e diz o que está acontecendo, e não cria uma dificuldade, uma impressão ruim. Então facilita realmente o acordo. E nós também temos a parte não precisa estar acompanhada de advogado nessas audiências pré-processuais, nessas sessões pré-processuais. Mas sempre que ela se faz acompanhada de advogado, nós não fazemos sem a presença, sem que a outra parte também seja assegurado o direito de se fazer representar por um profissional. Então isso, quando acontece esse fenômeno da parte estar uma das partes estar com o advogado, nós temos que prestigiar essa isonomia entre as partes, né? Mas o que tem acontecido no pré-processual é exatamente isso, que nós não temos, não tem acontecido. As partes vão elas só e isso tem facilitado as composições de uma forma bem acentuada. Porque a técnica é a mesma, a técnica da aproximação, da tentar resolver o problema das partes. E gostaria de acrescentar um dado que eu acho que é importante ser dito. Na história da justiça, a solução dos problemas se dava pela autodeterminação durante um tempo. Então, se você tinha força, você lá impunha a tua solução. Ou as partes entravam em acordo entre elas. Aí veio a justiça, que é um terceiro, né? É a heterocomposição que a gente chama, mas é um terceiro que age violentamente. Violentamente no sentido de que é imposto a decisão judicial, é imposta para as pessoas, queiram ou não queiram, mesmo o autor vai e perde, né? E ele não pode fazer nada, porque a justiça diz, você não tem razão aqui, né? Agora, a mediação e a conciliação, elas entram na heterocomposição, mas é uma heterocomposição conversada, porque é um terceiro que auxilia na solução dos problemas, né? Não são as próprias partes. Então, por isso que são técnicas de conciliação e mediação que são desenvolvidas. Isso é um processo científico que vai se aprimorando ao longo do tempo e que permite, sim, que um bom mediador, um conciliador bem treinado, ele consiga identificar ali nas conversas o que está, onde a coisa está pegando e faça essa aproximação, facilitando esta solução consensual. E também uma cultura de paz, né? Porque a solução imposta, ela nunca gera paz. Ela pode gerar segurança jurídica, mas paz a gente não garante que gere paz. E esta solução consensuada, ela é uma cultura de paz. E se você olhar países mais desenvolvidos, né, eles têm essa cultura, é uma cultura do próprio povo. O povo primeiro procura cumprir as leis, porque conhece bem suas leis. Aqui no Brasil há muita lei e a gente às vezes não conhece todos os nossos direitos, eles são muito confusos em muitas situações. Eu dou um exemplo agora, nós temos a questão do superendividamento, né? O superendividamento está aí, é um problema sério, e muitas pessoas estão indo para a justiça e elas não sabem se elas têm direito àquela repactuação da dívida. E o judiciário mesmo está dando respostas que não são seguras ainda. Tem juiz que diz, não, aqui você tem direito, aí vem para o tribunal diz, não, aqui você não tem direito. Então essa insegurança, digamos assim, dificulta a pacificação. E em países mais desenvolvidos, essa cultura pela paz ela já é mais acentuada, não só porque as pessoas procuram antes resolver os seus problemas, ter consciência da sua cidadania, mas em países como o nosso, que tem essa diversidade toda, a cultura pela paz é uma cultura que deve ser contínua, né? E a mediação e a conciliação e os sejusques entram nisso. É importante, por isso, que as pessoas que trabalham nestes órgãos tenham essa consciência de que eles estão ali para isso, estão ali com esse objetivo, e que as pessoas sintam isso quando chegam lá, sintam essa visão de que elas estão sendo acolhidas, de que ali não há ninguém querendo impor alguma solução. Alguns chegam às vezes até um pouco ressentidos, né? Um outro exemplo que eu dou é a questão das oficinas de parentalidade. É uma coisa extraordinária as oficinas de parentalidade, que está dentro dessa cultura da paz, né? Em que você chama os pais, e muitas vezes os homens chegam lá com uma postura completamente avessa àquilo e saem felizes, porque são recebidos, aprendem como funciona aquilo, né? Essas oficinas, elas têm um trabalho, a gente chama de oficina porque é um trabalho prévio para a pessoa tomar consciência da sua situação e tudo. Nós estamos fazendo isso até no superendividamento. Nós estamos tendo uma oficina prévia com a pessoa que se diz superendividada, ela participa dessa oficina, ela toma consciência da sua situação
ela toma consciência da responsabilidade que ela tem sobre os atos que ela praticou, fazemos uma oficina com os credores e só depois fazemos a audiência conjunta. Né? As pessoas já estão conscientes, tanto os credores quanto os devedores, da sua situação, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. Né? E há até um trabalho de ajuda psicológica para a pessoa, né, ver como é que você entrou nessa, o que aconteceu. Né? E a lei não prestigia o devedor de má fé, porque o superendividado, ele é uma pessoa que ele entra no superendividamento e não percebe que se deu conta. E esses dados, todas essas questões estão vinculadas aos Sejusques. Né? Então os Sejusques são a alma, como você falou, da mediação e da conciliação, né, no PMEC. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você fica sabendo para quais casos a mediação e conciliação funcionam. Então, não saia daí. O Tribunal de Justiça está tomando uma iniciativa que é fundamental para ajudar a população e os cidadãos a negociar as suas dívidas. O setor responsável é o Centro de Conciliação e Mediação, o Sejusc, que é coordenado pelo NUPEMEC. Chamamos toda a sociedade, sobretudo as empresas, os bancos, junto com a associação comercial, para que nós possamos, numa fase pré-processual, antes que haja o ingresso no judiciário, as partes envolvidas possam tentar a conciliação e assim já resolver o assunto sem precisar passar pela justiça. Isso gera um incremento na economia, na medida que aqueles que são credores recebem o seu crédito, aqueles que são devedores podem parcelar, contratos bancários, empréstimos de pequeno valor, que são os cidadãos mais vulneráveis, aqueles que têm a necessidade desse apoio para poder fazer essa conciliação. Com a alteração, né, do nosso Código de Consumidor, prevendo a figura do superendividado, é possível que essa pessoa busque o Poder Judiciário, através, evidentemente, né, da Defensoria Pública, da Advocacia, pactuar com os credores esse parcelamento, que não haja, então, um extrapolamento de um percentual, né, daquilo que ele ganha e daquilo que ele pode pagar. Nós, como Faculdade Insted, estamos muito felizes em poder participar, porque nossos estudantes vão participar de todo o processo através das oficinas, né, com a conciliação, para esses superendividados poderem resolver seus problemas. Eu acho que essa questão de fazer através da conciliação é o melhor caminho. O mérito da questão está de volta e hoje estamos com o desembargador Wilson Bertelli apresentando o trabalho dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Desembargador, no primeiro bloco o senhor falou dos pré-processuais ali. O que são esses pedidos pré-processuais? É interessante, inclusive, a expressão que você usa, né? Porque nós falamos a expressão pedido para o profissional do direito é específico. Eu quero o bem da vida X, eu quero... Né? E o que nós estamos chamando de pedido, eu diria que é mais uma reclamação ou um requerimento em que a pessoa vai à justiça, ao Sejusques, espontaneamente, né? E apresenta um problema seu, um problema de família, um problema de consumo, um problema de vizinhança, um problema com a sua propriedade, um problema com a sua posse, seja lá o que for. Nós não descartamos nenhum desses problemas da vida, do cotidiano da vida. Por mais que a gente não consiga resolver aquilo, a gente orienta a pessoa recebe uma orientação. O nosso treinamento, os cursos que nós damos é para realmente facilitar que essa pessoa chegue lá e receba todo o apoio para dizer, bom, aqui esse é um problema que nós podemos resolver, vamos marcar uma audiência, os teus documentos estão em ordem, não, você precisa trazer outros documentos, traga, nós comunicamos quais são os documentos que ela tem que trazer. Então há todo um preparo para isso. Então, como eu disse, o que a gente chama de pedidos pré-processuais são exatamente essas questões em que a parte não quer um advogado ou não sabe mesmo se ela tem direito. Acontece isso muito, eu digo que é muito similar ao que é a justiça itinerante. Na justiça itinerante, muitas questões, a pessoa sabe, a justiça está aqui nesse dia. Né? Então não é que é um sobretrabalho, são funções diferentes, né? Porque na justiça itinerante tudo é feito ali na hora. Os juizados especiais, eles são conduzidos por mediadores e conciliadores também, né? Mais conciliadores do que mediadores. Tanto que
os mediadores e conciliadores dos juizados saem do NUPMEC, eles são treinados pelo NUPMEC para atuar perante o juizado. Só que na justiça itinerante, eles vão lá, a pessoa sabe que está lá, e quando ela consegue ir lá, resolve o seu problema na hora. E no pré-processual, a ideia é estender isso, ampliar, de forma tal que qualquer pessoa que tem um tipo de problema, ela possa nos procurar, que a gente possa resolver isso antes de que aquilo se torne uma demanda, né? Com todo o custo que envolve uma demanda, né? Porque um processo judicial ele é muito oneroso do ponto de vista financeiro, porque você tem que contratar um advogado ou procurar o defensor, que muitas vezes também não tem um tempo suficiente para te atender imediatamente. E também a questão do fato de você estar litigando, né? Então, se você é autor ou se você é réu de um processo, você sempre é autor e réu de um processo. Isso é muito desgastante, né? Você ficar à mercê de uma solução. E ali você recebe esse apoio, a pessoa. Então, em resumo é isso. Menos naqueles casos em que não se permite a autocomposição, né? As questões de família, de propriedade, de consumo, vizinhança, tudo se resolve. Eu acho que é importante também a gente esclarecer aqui, desembargador, precisa de advogado? Tem custos para a pessoa que vai entrar, né? Importante isso também. O nosso estado é um dos poucos estados da federação em que não custa nada, né? A pessoa não paga pela mediação, não paga pela conciliação e não paga pelo processo nessa fase pré-processual. Há alguns estados que estão até estudando isso, de passar a cobrar essas custas pré-processuais, né? Eu sou contra, digo a você que eu sou contra. Eu tenho uma opinião de que quando há um processo, o processo já está instaurado, se a pessoa tem condições de pagar, ela deve pagar o mediador. Hoje não, hoje o Estado, o juiz, né, o Poder Judiciário, paga o mediador. E eu acho que isso teria que ser modificado. Acho que quando a parte tem condição de pagar, quem deveria pagar o mediador seria a parte, né? Mas como nós começamos assim aqui no Estado, em outros estados não funciona assim. Mesmo no processual há um custo. Então a pessoa paga o valor do mediador, isso já sabe, já tem de antemão. Quando o juiz marca a audiência, já tem que recolher o valor, né, como se fosse oficial de justiça, ou um perito, digamos assim. Quando você vai pagar uma perícia, você tem que recolher o valor da perícia e só depois que a perícia é feita. Mas nós começamos com essa cultura e ela se implantou de tal forma que é difícil você retroceder. Mas em relação ao pré-processual, não há custo nenhum mesmo. E acredito que, por mais que outros estados venham a implementar, no nosso estado essa ideia não vingará. O senhor falou no primeiro bloco sobre a diferença ali de conciliação e mediação, mas qual é o papel do conciliador e do mediador? Pois é, como eu estava dizendo, é uma heterocomposição que é auxiliada por um terceiro. É hétero porque tem um terceiro interferindo nisso. A função é de aproximação, né? Há toda uma técnica posta, né? Que são várias as situações, a apresentação, deixar a pessoa falar, verificar onde está o ponto especial, que às vezes nessa conversa fala um, fala outro, reservadamente, né? Você descobre situações em que a outra não quer falar na frente. Então, e o mediador, o conciliador, ele é treinado para isso. É um curso que orienta todas essas técnicas, né? E são técnicas que parecem simples, mas não são. A pessoa precisa ter essa consciência e, às vezes, até sensibilidade. Então, a mediação, assim como a magistratura ou a conciliação, a pessoa que se dedica a essa área vai também se desenvolvendo, né? Ela vai se aprimorando, né? E nós, por exemplo, quando nós recebemos um processo que já tem muitos anos de andamento, e às vezes um desembargador, aqui já aconteceu, o desembargador pedir para o processo que está em fase de julgamento ir para... Nós escolhemos um mediador mais experiente, um mediador mais afeto àquela área, né? Inclusive, eu penso assim que hoje nós temos muitos mediadores e conciliadores vinculados à área do direito, mas seria muito interessante nós termos uma diversificação. Se você tem um problema de engenharia, o interessante é que você tivesse um mediador que fosse engenheiro, né? Mas isso ainda está... É preciso que isso seja mais desenvolvido. Normalmente são profissionais da área do direito. Eu, inclusive, compartilho de uma opinião, né, que não é pacífica na doutrina,
que o mediador ele tem que conhecer o processo. E para muitos cientistas desse assunto, o mediador ele tem que entender de gente, né? Tem que entender das relações humanas. Mas eu digo, quando você não sabe o problema, né, você vai aproximar uma ligação. Quando você sabe o problema, bom, o problema é mais ou menos esse, eu posso aproximar a comunicação. Se eu estou com um problema de vizinhança, né, se eu sei de antemão que o problema é de vizinhança, eu tenho uma técnica de condução, né? A gente sabe o que significa você ter um problema entre vizinhos, né? Então, é mais ou menos por aí que eu penso. E não sei se eu respondi a tua pergunta, agora fiquei meio na dúvida, porque quando você fala como é que funciona isso... O papel, né? O papel dele, exatamente esse. É um papel de entender o problema das pessoas, né? E essa diferença entre mediador e conciliador, ela é importante saber porque realmente quando você tem um problema anterior, as relações, elas às vezes se rompem por uma questão de comunicação mesmo. Então, e você pega uma relação societária. A gente na justiça comum vê muito problema que os sócios estão brigando e às vezes o problema não é nem a questão financeira, às vezes porque um tratou mal o outro lá atrás, né, num dia tal, criaram aquele atrito ali e aquilo foi transferido para a sociedade. Assim, nas relações familiares também é a mesma coisa, eles ficam brigando por causa do patrimônio, ou do filho, ou do valor da pensão, mas você sabe que o problema não é esse, né? Então o mediador ele tem essa percepção, ele tem técnicas para identificar isso e mediante essa aproximação do diálogo ele chega que as pessoas mesmo sintam a sensação de que elas estão resolvendo o problema. Agora na conciliação, como nós estamos antes, há uma maior liberdade, porque as pessoas não tinham relação nenhuma antes, né? E aí bom, teu problema é esse, você está querendo receber tanto, mas veja que aqui o valor pode ser, né, tá exagerado, que tal você pagar receber um pouco menos, o outro paga um pouquinho mais, fazemos um meio termo, então isso tudo é mais facilitado. Mas muitas técnicas são similares entre as duas, digamos, as duas ciências de mediação e de conciliação. Há uma evolução muito grande nesse trabalho, viu? Eu digo que inclusive há estudos no Senado, no Congresso, propostas de você ter uma fase pré-processual obrigatória. E se isso vier para ser aprovado, né, na Argentina, eu não tenho informação atual, na Argentina é assim. Na Argentina você não consegue entrar na justiça sem passar antes por um escritório de mediação ou conciliação. Então, lá se desenvolveu muito essa ciência, porque ela é uma necessidade de todo mundo, né? E lá eles não fizeram apenas pro forma, que você recebe um carimbo. Realmente eles exercitam essa fase com muito primor técnico, eles têm que apresentar resultados, eficiência na solução desses problemas. Como nós, por exemplo, no pré-processual, estamos apresentando dados. Se a gente não tiver sucesso aí, né, o pré-processual vai ficar sem sentido. E aí, aqui no Brasil, desembargador, aproximando aí do fim, né, do nosso programa, mas para a gente entender esse cenário, especificamente em Mato Grosso do Sul, com os Sejusques, né, qual o resultado que já foi alcançado? O senhor falou de quando a determinação ocorreu, né, como que nasceram os Sejusques, mas quais resultados a gente já alcançou e para onde a gente deve caminhar nesse sentido? Olha, o que nós não tínhamos antes, dados numéricos, porque o número é muito significativo, né? Quando você diz, bom, você teve um sucesso, eu falei para você, 78% de acordo, bom, quanto a número você não pode se opor, tanto que o CNJ cobra muito isso, meta é número, né? Não importa se tua decisão é boa ou é ruim, se você apresentou a solução do problema, é isso que se dá. Então o que a gente tem sentido é que hoje nós temos uma quantificação, criamos um BI ali, então nós sabemos quanto produz cada mediador, cada conciliador, quer dizer, quantas audiências ele faz, qual é o índice de sucesso que ele tem, né? E isso tem melhorado. O nosso índice está acima da média nacional, nós cumprimos agora as metas do CNJ, mas ainda há muito por melhorar. Nos processos judiciais, a nossa meta está o nosso índice hoje está em torno de 20% daquilo que nós recebemos, que nós fazemos um acordo. Mas ainda há outros problemas. Às vezes as nossas audiências não se realizam
Não por problemas nossos, né? Não por problemas do Sejusc, porque o ato não foi praticado a tempo, quer dizer, não se conseguiu intimar, não conseguiu dar ciência. Então, às vezes, o processo vai lá para nós, mas não teve essa chance. Alguns mediadores e conciliadores têm até essa facilidade de observar antes, olha, não deu, liga, sabe? Tenta trazer a pessoa e tem conseguido até sucesso, mesmo que no dia não estava tudo pronto, mas consegue conversar no dia anterior com a parte que tinha que estar lá e não teve ciência. Então tudo isso é um processo, né, de organização que você tem que ter para você avaliar os resultados. Eu diria a você que nós evoluímos muito nesse período de 1 ano e meio que nós estamos implementando, porque montou-se uma estrutura, né? Há muito por fazer ainda, porque nós só temos 10 Sejuscs. É pouco, é pouco. Eu reputo como pouco. Pra você ter uma ideia, Minas Gerais, cada comarca tem um Sejusc. São 200 e tantas comarcas, todas com Sejusc. E nós temos 56 ou 60 comarcas, quase. Nós temos todos os municípios são comarca, mas aqueles que funcionam mesmo, né, que são atendidos pela carreta da Justiça, nós poderíamos ter um número em cada comarca um Sejusc. Não é algo que custe para o tribunal tanto, porque você usa um servidor e o próprio juiz, né? Os juízes hoje não recebem nenhuma gratificação por serem coordenadores do Sejusc. Então é algo que deve ser desenvolvido. Mas isso tudo é um processo, né? Há alguns estados, como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro desenvolveu muito o Sejusc e chegou à conclusão que não é bom ter tanto Sejusc. Né? Quer dizer, então a gente tem que ver a experiência de outros estados, dizendo que é melhor você concentrar, então você fazer, por exemplo, em circunscrições. Né? Cada série de circunscrição tem um Sejusc, que já seria um avanço, né? Como eu disse, hoje nós só temos 6 comarcas no interior com Sejusc. Algumas até comarcas pequenas, né? Que a princípio não justificam, outras não têm ainda, né? Mas é um processo, é uma evolução e eu acredito que nós temos tido, pelo menos hoje nós podemos mostrar resultado, números, né? E esses números têm sido satisfatórios. Obrigada, desembargador, pela sua participação no mérito da questão de hoje. Obrigado, eu agradeço muito o convite que me foi feito e espero aí que sempre que precisarem estou à disposição, espero que tenha sido esclarecedora essa parte, principalmente para as pessoas que precisam procurar o judiciário, né? E estimular que essas pessoas que procurem os nossos Sejuscs, né? Tenham acesso à nossa... Com certeza vocês devem pôr algum dado ali das nossas páginas para que as pessoas nos procurem. As mediações nos Sejuscs ocorrem de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30. São agendadas até 16 mediações por tarde. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3317-8683. Até a próxima edição do Mérito da Questão.